Você não é burro, trading é difícil. Gravar um react aqui sobre esse vídeo do canal Welcome Home Trading. Vamos concordar com algumas coisas, discordar com outras. Então vamos ouvir o que ele tem para falar aqui e aprender, obviamente. Já tô com a legenda traduzida para o português e vou pausando para comentar em cima de alguns pontos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, like, se inscreve no meu canal e vamos que vamos. Most traders are told to believe that the key reason they are unprofitable is because of their psychology, their risk management, their lack of patience, when in reality it's something else, something so basic and it's hiding in plain sight every single trade. Let me ask you something. Why does Não que aquelas coisas não sejam importantes, né? Estratégia, gerenciamento de risco. every trading guru, every brokerage ad, every YouTube expert tell you that trading is simple? Why do they all push the same narrative that anyone can get rich with a simple technical analysis strategy? É simples no conceito de você tem que comprar barato e vender caro, ou vender caro primeiro e depois recomprar barato. É fácil, e eu pelo menos, né, vou falar de mim, acredito que eu nunca tenha defendido que é uma coisa fácil, que você vai ficar rico da noite pro dia fazendo isso. Muito pelo contrário, acho que eu sou uma das poucas pessoas aqui no mercado financeiro que, apesar de ter, obviamente, né, serviços e produtos digitais voltados para o trading, às vezes eu prefiro perder a venda, né, não vender alguma coisa para um iludido e contando um monte de leseira pra eles, que ele vai ficar rico da noite pro dia, do que, enfim, estragar com a vida do cara, fazendo ele acreditar que vai ser uma coisa que não vai ser, né? Então, às vezes as pessoas me falam, pô, me passa aí, qual que é o segredinho para ficar rico da noite pro dia com trade? Eu prefiro, às vezes eu nem respondo, eu só dou os jogos de realidade, né? Cara, não é assim que funciona, você precisa de papapá. É simples, abre muitas aspas, não é simples, né? É simples. Mas é bem difícil, cara, é muito desafiador. E assim, eu tô falando isso sendo um profissional, analista certificado, opera no mercado financeiro há mais de 10 anos. É difícil pra caramba. Ponto, fato. É um desafio. É uma briga constante, você com você mesmo e você com o mercado. Mas enfim, vamos deixar ele falar mais um pouquinho. It's because they are selling you a fantasy, a dream, a carefully crafted illusion to keep you depositing, to keep you trading, and of course, most importantly, to keep you losing. Fugazi, Fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. It doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It's not real, right? You need to understand that technical analysis is like bringing a calculator to a quantum computing fight. While you're busy drawing rectangles and lines, hedge funds are front-running moves with AI models that can process thousands of computations a second. And they're not just looking at the charts. They're analyzing satellite images of Walmart parking lots to predict retail sales. They're scalping sentiment from various social media platforms. They're tracking. Cara, assim, já houve uma contradição aqui, apesar de eu saber que terá mais contradições para o futuro desse vídeo. Uma coisa interessante, ele fala, pô, enquanto você tá analisando o gráfico, é como se você estivesse trazendo uma calculadora para sei lá, uma calculadora quântica lá. Aí ele fala, e aí os hedge funds, ou seja, os fundos, as gestoras, os bancos, não estão olhando apenas o gráfico. Então já volta, né? Enquanto você olha o gráfico, eles também estão olhando o gráfico, mas eu concordo, obviamente, e eu sempre trago isso, né? Você não pode achar que você é mais inteligente do que o resto do mercado, considerando que você, com todo devido respeito, e eu me incluo nessa, é apenas um ser humano normal, com ferramentas normais, tentando decifrar o mercado, enquanto do outro lado você tem grandes bancos com, cara, um maquinário de tecnologia e recurso humano de altíssima capacidade para buscar o mesmo objetivo que você. Enquanto você quer comprar barato e vender caro, essas outras pessoas por trás das instituições financeiras com altíssimo recurso estão buscando a mesma coisa, comprar barato e vender caro. O que você quer, eles querem também. A diferença é que eles têm muitos mais recursos para, digamos assim, embasar uma tomada de decisão. Concordo com muitas dessas coisas, né, do satélite, dos algoritmos, dos robôs processando milhares de informações por segundo. Concordo com isso, isso realmente existe. Mas, no final das contas, o gráfico ele sempre acaba voltando e voltará novamente ao longo desse vídeo, você vai ver. Tracking cargo ships to front-run commodity moves, and yet still so many traders think that a fair value gap retracement will give you an edge. Hey, this is a rectangle. But you know who Gostei da alfinetada com Fair Value Gap, porém, não deixa de ser um ataque à análise gráfica, né? Então, unidos venceremos. Quase um pouco parecido com esse Mundial de Clubes, né? O brasileiro vai jogar contra a Argentina, é porrada, a gente se odeia. Mas aí, quando a Sul-América se junta contra os times europeus, aí vira uma coisa que somente nesse momento a gente pode se defender para atacar os outros, né? Então, enquanto o ataque estiver sendo para análise gráfica aí,
Estamos juntos, SMC. Não deixarei falarem assim de vocês. Brincadeira. Já pausamos o vídeo um pouquinho. Deixa o like aí, comenta aí embaixo o que você tá achando até agora, se você concorda. Wants you to believe that trading is simple? Well, brokerages, because they make billions of uninformed traders. One of the biggest expenses for a brokerage is advertising. Why? Because they depend on losing traders. Once a trader loses their money, they're statistically unlikely to deposit more. So they need a constant stream of fresh, naive traders. Okay, so trading is hard, but then how do you actually become profitable? As traders, we need volume. And when do the markets have the most volume? High impact news. But you've probably been told to stay away from high impact news, that high impact news is gambling or it's risky. When in reality, Realmente existe esse debate, né? Quanto mais... Volta, na verdade, um pouco antes, né? Que ele falou que banco, corretora, quer você operando e quer você perdendo. Fato, existe um racional de que quanto mais você negocia, óbvio, mais taxa você paga, mais o banco ganha dinheiro. Só que é contraditório essa conversa de que ele quer você perdendo. Porque se ele ganha com você negociando, com as taxas que você gera, é mais benéfico para o banco que você consiga sobreviver ao máximo possível, desde que você esteja, obviamente, operando e girando e pagando taxa. Inclusive, de novo, alguns de vocês que me conhecem há mais tempo sabem que eu sou bem relacionado dentro do mercado financeiro. Eu tenho uma boa conexão com as instituições financeiras das principais corretoras do Brasil, muitas corretoras internacionais também. Eu converso muito com essa galera e eu escuto muito uma demanda sobre eles se relacionarem com profissionais responsáveis que vão aumentar o LTV, aumentar a capacidade de vida do trader. Então, se você pega, por exemplo, não vou apontar dedos nem citar nomes, se você pega um guru de internet, como ele mesmo menciona, que não agrega em conteúdo de forma alguma, não ensina nada, não tem autoridade para falar sobre o assunto e aparece mensalmente para te vender alguma coisa em algum grande lançamento, ele aparece e te vende e some, esse cara não agrega na sua jornada, na sua trajetória, para que você dure mais no mercado financeiro. Então, quando você traz para ajudar a orientar essas pessoas que estão entrando no mercado financeiro, um profissional certificado que negocia no mercado financeiro, que tem uma bagagem muito grande de experiência e de conhecimento, de estudo, para falar para você, trader que está aqui me ouvindo, por exemplo, se você fizer assim, 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 você vai ganhar de pouquinho em pouquinho, você vai crescendo, aumentando ali a sua conta, você vai limitando os riscos e assim você dura mais tempo no mercado com maior probabilidade de prosperar no final da conta, digamos assim, né? Então, existe uma preocupação com as instituições financeiras sobre estender a vida desse trader em um cenário em que ele consiga, obviamente, de novo, já comentei, banco e corretora ganha quanto mais você opera. Ponto final. Isso é fato. Enviou uma ordem para comprar, enviou uma ordem para vender, você pagou uma taxinha, você, de certa forma, trouxe dinheiro para a corretora. Fato. Se você faz isso por uma semana e quebra a conta, a corretora parou de ganhar dinheiro, certo? Então não é do interesse da corretora que você entre e se acabe. Obviamente, tá? Se você entra, tá prosperando, mas tá negociando, obviamente, tá comprando e vendendo, tá prosperando e tá comprando e vendendo, tá gerando essa taxa, para ela acredito que seja o melhor dos mundos, tá? Por isso, inclusive, que existe um estudo de que a probabilidade maior do trader sobreviver por muito mais tempo é através de estratégias automatizadas, de robôs. Por isso, inclusive, que eu tenho direcionado muito meu estudo para isso. E acredito até que daqui para frente voltarei a trazer mais sobre isso para vocês. E é isso, porque justamente um dos principais causadores ali do fracasso dos traders é exatamente a sua tomada de decisão independente, né? Quando ele acha que já subiu demais, caiu demais, se ele vai aumentar a quantidade de contratos, se ele vai entrar, se ele vai sair, baseado em algo subjetivo e não numa técnica fixa, digamos assim, uma técnica fria, com entrada e saída automatizada. Então a chance de sucesso e prosperar no longo prazo do trader quando ele está com uma automação é muito maior do que quando ele está ali operando na mão. E obviamente, para a corretora, ela quer você operando por muito mais tempo. high impact news is Caramba, falei pra caramba da parte das negociações e ele tá falando aqui das notícias, né? Eu gosto bastante, o mercado traz muita volatilidade no mercado de notícia. Já trouxe vários vídeos aqui sobre quando que vocês têm que levar em consideração a notícia ou não, tá? Então é algo realmente muito importante. O primeiro movimento, na maioria das vezes, em notícias de alto impacto são
movimentos falsos. Saiu uma notícia, payroll, disparou para cima, muito provavelmente ele vai voltar tudo praticamente em poucos segundos ou poucos minutos, tá? Isso é extremamente comum de acontecer. Não é o foco do vídeo ele trazer essa estratégia de como operar a notícia, mas por enquanto ele fez as críticas dele aí agora sobre análise gráfica e já está começando a falar sobre operar em mercado de notícia e de volatilidade, tá? Acho que ele vai aprofundar mais nisso a seguir. Exactly when you should be trading. Okay. And this is what I wish someone told me when I started trading, because it would have saved me so much time. You have to understand that the fundamentals are probably the most important thing in creating a real edge. Okay. Technical analysis by itself is not enough. It's just not going to tell you the central bank speakers. It's not going to tell you the geopolitics. It's not going to tell you the news. The technicals, it moves based off the fundamentals, right? It's trying to price in. The way the market moves, it is trying to price in certain things. And those moves happen from fundamental reasons, right? If you Concordo perfeitamente. O gráfico representa nada mais nada menos do que o sentimento do mercado baseado nesse conglomerado de notícias, né? Você precisa obrigatoriamente estar olhando essas notícias. Eu acredito que para você se preparar para tô posicionado, mas não tô protegido e vai sair uma notícia importante, você precisa acompanhar o calendário econômico. Mas saiu uma grande notícia e depois dessa notícia você vai lá procurar uma oportunidade, tecnicamente o gráfico ele já vai mostrar para você um pouco da direção que ele vai. You genuinely want to learn how to become profitable, like actually want to take the time and put in the effort to become profitable, you need to pay attention to the fundamentals. The videos that you see online of the $500 a day simple trading strategy, learn it in 10, 15 minutes, that's not real, okay? It literally doesn't exist. You could probably watch every single one of those videos on the face of the planet and you'll still become unprofitable, because what they're saying, it's not real, okay? It's not an edge. It doesn't give you anything, right? You're just learning how to draw basically rectangles on a chart, and you probably may as well be in an art class than actually trading, right? You're just gambling with extra steps, really. Basicamente, criticou forte aí, ó, o desenho no gráfico, né? Falou, pô, melhor você ir para uma aula de artes aí para ficar aprendendo a desenhar num gráfico, desenhar retângulos, desenhar linhas, né? Ó, ousado, hein? Vamos ver para onde que isso vai levar. When I'm talking about the fundamentals, I don't mean that every single news release you can trade, right? There are plenty of news releases that you can't trade because of things like mixed data and other things, right? But when you can trade, you have a reason to trade. Now, when I started trading, I had problems with psychology, risk management. I was kind of over leveraging. I was over trading and all these things because I wasn't understanding the reason why. I wasn't understanding the reason why behind each trade. And that made me feel like I was missing something. I was trying to get something which was causing all these other problems. But when I understood the fundamentals, everything, all the other problems that I had went away because I started understanding why. So phase 3, this is exactly how I caught this trade. Bom, basicamente o fundamento que ele chama é o que a gente chama de contexto, né? Ele chama de fundamentos, que eu preciso destacar isso porque a análise fundamentalista ela é mais voltada para análise de balanços e resultados financeiros de empresas que a gente analisa, tá? Lucro, capacidade de geração de caixa, etc. Essas coisas que moeda e índices não tem, tá? Então, fundamento de par de moeda, ele tá com o gráfico do euro-dólar aqui, basicamente ele chama de contexto. Sai uma notícia, essa notícia é mais bullish, mais bearish, faz a expectativa que faça determinado ativo subir ou cair, baseado nessa notícia, aí depois você olha o gráfico um pouco com o viés dessa notícia, tá? E eu quero destacar isso agora, eu tô sempre esperando o melhor momento para falar isso, mas acho que o melhor momento é exatamente agora, que é o seguinte, tanto no trading, quando você analisa um gráfico, por exemplo, e você compra, sempre tem alguém que vai olhar o mesmo gráfico e vai pensar assim, cara, eu vou vender. Um exemplo. Então, tanto que se você comprou é porque alguém ali estava vendendo. Então, o mercado ele nada mais é do que essa grande concordância e discordância das coisas. Isso também acontece com interpretações de contexto, interpretações políticas e interpretações econômicas. Várias e várias vezes, pessoal, nós já vimos. Pô, se a inflação vier alta, o mercado vai cair. Se a inflação vier alta, o mercado vai subir. Um exemplo. E aí, é comum, tá? Existir um consenso no mercado, você ler várias notícias, você ler a opinião de vários analistas renomados do mercado, vários relatórios. Se a inflação vier maior, isso vai acontecer. E aí o mercado, quando sai a notícia, você até vê uma movimentação, às vezes no susto ali a favor daquilo,
Mas é muito possível, e eu vou dizer que até de certa forma comum, logo depois ele fazer o contrário. E eu falo isso para vocês porque eu já dei um absurdo de entrevistas para jornalistas. Você pode abrir o Google agora e pesquisar Matheus Lima e vai lá na aba de notícias que você vai ver o meu nome aparecer em um monte de notícias relacionadas ao mercado financeiro. E na maioria das vezes, pessoal, as perguntas que os jornalistas faziam eram as seguintes: por que a ação subiu quando saiu o dado? Só que às vezes essa pergunta acontecia logo depois do dado, quando de fato a notícia, o mercado tinha subido. Só que aí passou mais algumas horas ali do dia e caiu pra caramba. Então, às vezes eu dava uma entrevista pro jornalista de manhã falando que estava subindo por causa disso. Final do dia já estava caindo pra caramba e não tinha acontecido nenhuma outra grande notícia. É apenas como o mercado funciona. Então, esse lance do fundamento, do contexto de notícia, contexto de mercado é importante, mas ele pode também se tornar um viés extremamente perigoso, tá? Trade here on Euro USD. Now, the reason I took the trade was because Moody changed the US credit rating from AAA to AA1. Now, you're probably thinking, what am I talking about? So let's break it down. Moody is a credit rating agency, and in this case, they were rating the Eu lembro disso, quando os Estados Unidos perdeu grau de classificação na Moody's, né? A Moody's deu um downgrade nos Estados Unidos. O mercado deu uma estressada forte mesmo. US. So to put it in super simple terms, they were basically rating how likely is the US to repay its debts, right? Now, if you know anything about the US, they have a lot of debts, insane amount of debt, right? And the best rating you can get from Moody is AAA, which is what the US previously had. Now, what Moody did is they changed the rating from AAA, moved it one step down to AA1. Now, in the grand scheme of things, this is quite a small move because there is many ratings below this. But the reason this is significant is because, the US is the reserve currency of the world. You would expect nothing but the best for the US, right? You would expect only AA, always AA, the best. Now, they've changed it down to AA1. Now, this is still a very high rating, don't get me wrong, but it is not the best. And this is going to kind of spook investors because just think about it. If you have a bunch of money and you're looking to invest, and the US has just been given the second best credit rating, I don't know about you, but I wouldn't feel 100% comfortable in putting all of my money in the US, right? Because it's just moved down. Now, I didn't expect this move to be massive on the US dollar, but I was expecting bearish pressure because of this change. And I wasn't expecting it to be super long term, but just a short term bearish pressure, right? Now, if I come over to the DXY, we can see here that they actually released this at kind of a strange time, not gonna lie. You can see here we have just low volume, market's about to close. 15 minutes before it closes, they release it and we get a few candles with some volume. Now, market closes and then it opens the next week. I was expecting basically this. Basicamente, só para, enfim, trazer um pouco de contexto. Saiu a notícia da Moody's, downgrade nos Estados Unidos, ruim para o dólar cai, ele tá olhando agora o DXY, tá? Que é o índice dólar. E quando saiu, ainda tinha alguns minutinhos de mercado. E aí o mercado começou a cair. O mercado é o quê? O dólar começou a desvalorizar nos últimos minutos. Quando voltou a negociar, gap de baixa e mais um pouco de queda. Uma informação importante, que ele vai fazer um comentário depois, mas não vai trazer essa informação. Ele volta para o euro-dólar e não vamos esquecer que o euro-dólar compõe mais de 60% da composição do DXY. O índice dólar você pega o dólar contra as principais moedas do mundo e depois do dólar, se não antes do dólar até, a maior moeda do mundo é o próprio euro. E aí a gente tem aí a movimentação. O euro-dólar vem na frente, então quando o dólar desvaloriza, o euro-dólar sobe, tá? E aí, por isso que ele analisou o DXY antes de operar o euro, porque é um feeling que você tem ali, é o mais de correlação negativa, né? Quando o DX cai, muito provavelmente o euro está subindo. As soon as we open, I was expecting to see this downward pressure, but I didn't enter because more often than not, when you have something like this, it can easily spike back up and take you out, right? So didn't enter there. What I wanted to see was consolidation, but I had a bias. Queria ver uma consolidação. Não quero apontar dedos aqui, mas acredito que ele já está desenhando retângulos, né? Não era isso que ele tinha falado que não era para fazer? Of bearish dollar, right? That's what I wanted to see play out. If it didn't play out, then obviously I wouldn't have taken it, but that's what I was looking for throughout basically the whole day. As you can see, we started forming, if I just draw it here, started forming a bit of a range, which is exactly what I want to see. I want to see us forming a range, and then I want to see us break out of the range in the direction that is the direction that I want to see, right? In this case, it's bearish because of all the reasons that I said about Moody and it changing their credit rating, right? And also, I just want to keep
Little disclaimer here, I'm not breaking down absolutely everything because that would make this video way too long. So yeah, there is more that goes to it, but yeah, that's for another time. So basically what I want to see is I want to see a break out of the range. You can see right here, we do get a break. Now, I didn't want to see a break just from these small little lows here. I wanted to see a more significant low, which is right here. As you can see, we get that low. Perfect. I'm basically expecting price to continue down. Obviously, as you can see, it did. But we get a break of structure, confirming fundamentals why. Moody changed the rates down. I'm expecting a bearish dollar. Technical reason why. We've just broken structure. That's what I want to see. Perfect, right? So I'm coming over to Euro USD now. Let's bring it back down here. The reason I'm trading Euro USD here is because out of all the currency pairs... Caramba, a movimentação é quase igual, né? Só que é o contrário. Você vê que tinha o DXY tinha consolidação e queda, aqui consolidação e alta. Mas assim, só para aproveitar que eu já pausei o vídeo, em resumo, tá? Do que ele tem trazido aqui pra gente até o presente momento. Ele prioriza contexto, o que ele chama de fundamentos, que é o quê? Sai uma notícia, essa notícia tende a ser o quê? Mais otimista ou pessimista? E aí ele espera o rompimento da consolidação. Então ele opera rompimento, a estratégia da análise gráfica dele é operar rompimento de consolidação, pelo menos dentro do contexto desse vídeo. Operou rompimento a favor da direção que ele queria. Ah, saiu a notícia, eu quero comprar euro-dólar por causa da notícia. Ok. Procura basicamente o primeiro motivo simples para comprar, que nesse caso foi o rompimento de uma consolidação. No final das contas, a análise gráfica ela já traz, enfim, não vejo sentido em apontar o dedo para a análise gráfica, né? Concordo que é importante você acompanhar a notícia, concordo que é importante você acompanhar o contexto do mercado todo. Pô, hoje é segunda-feira, após bombardeio dos Estados Unidos em bases nucleares ali militares do Irã. Se tem um dia em que operar contexto foi relevante, foi hoje. Só que hoje aconteceu tudo ao contrário, como eu falei para vocês, que é extremamente comum de acontecer. Até postei lá no meu canal do Discord, vou deixar o link aqui na descrição para você entrar no Discord. E eu falei pra galera, ó, pessoal, todo mundo preocupado, vai fechar o canal de Hormuz, o petróleo vai disparar para cima. Ontem, domingo à noite, o petróleo estava vindo de uma movimentação de alta, abriu com gap de alta e já começou a cair forte. Caiu mais durante a madrugada e agora, 16 horas da segunda-feira, tá caindo pra caramba, bem negativo. Não tá nem caindo fechando o gap, já tá negativo pra caramba o petróleo. Então, a índices estavam estressando, já voltaram pra caramba. O dólar, tipo, o DX, né? Gap de alta, voltou tudo também, já tá tranquilizando. Então, é importante você saber o contexto do cenário. Se você ficar só com isso, também não serve de nada. É importante você, de fato, saber o que está acontecendo e acompanhar. Mas no final das contas, é o gráfico que vai dizer o agora, né? Compra agora, vende agora. Né? Coisa que ele trouxe pra gente. Ele falou, cara, a minha orientação era de compra. Olhei pro gráfico e fui procurar onde que eu ia comprar. No final das contas, você volta pro gráfico para procurar onde você compra. Euro USD best reflects the dollar, right? It's the cleanest kind of reflection, inverse correlation, whatever you want to call it, of the DXY here, right? And as you can see on the Euro USD, we start ranging as well, which is exactly what I want to see. I want to see a range here, what I'm seeing, range here, perfect. At the same time, we break out and break structure of this range. We break structure to the upside, obviously that's inversely correlated, Euro USD. So I have my fundamental reasons, my technical break, I'm entering. I'm placing my stop loss below the range. I'm not placing my stop loss below the low because we could perhaps, if it didn't play out, we could fall back into this range, play around a little bit and then move back up. So just to be safe, I'm putting my stop loss below the range, okay? Straight in profit and it went straight to hit my... Show de bola. Então é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha, se ele tá certo, se ele tá errado, se eu falei alguma besteira, se eu falei alguma coisa legal. Se inscreve aqui no meu canal. Vamos chegar em 20 mil inscritos até o final desse ano. E entra no Discord que tem na descrição aqui abaixo, tá? Tamo junto. Grande abraço. Valeu, valeu. Tchau, tchau.